Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Meu nome é Eduardo, sou CEO da Tramontana Consórcios. Agora você já sabe, o meu nome aparece aqui, você pode me procurar no Instagram também, ver um pouquinho do nosso dia a dia aqui na empresa, ver um pouquinho da minha vida particular também, me conhecer um pouco melhor, porque afinal de contas esse canal aqui é para isto, é para que a gente possa se aproximar um pouco mais. Eu passo a informação sobre consórcio, não quero dizer para você o que é certo, o que é errado, eu quero levar a informação e deixar que você decida. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre 2026 e o ano das distrações. E como nós, enquanto consorciados, eu aqui, porque eu também sou, você aí do outro lado, que já é ou está pensando ser, como nós podemos usar isso a nosso favor. Quando eu fiz esse vídeo, eu falei para o Elvio, que é esse cara bonito aqui que me grava, ele já apareceu aqui algumas vezes, sobre, esqueci de falar sobre uma tendência da taxa Selic e isso pode ser algo que influencia também. E aí, então eu pensei em fazer um vídeo sobre isso para não deixar faltar nada para você. Então hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic e a tendência dela para 2026, para que você não caia numa armadilha. Eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo, então fique aí. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre as distrações do ano de 2026. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que foi o vídeo, porque eu fico na torcida que você tenha assistido aquele vídeo, porque você é uma pessoa que consome todos os nossos vídeos e essa aqui é a figura do Eduardo bastante otimista. Lá naquele vídeo a gente falou sobre as distrações que nós teremos no ano, sobre como nós temos muitos feriados prolongados, como há uma Copa do Mundo e culturalmente o brasileiro se envolve muito nisso. E o que seria a cereja do bolo neste vídeo é a relação que nós teremos com as eleições neste ano, a eleição presidencial. Estes pontos, eles costumam fazer com que muitas pessoas coloquem um pé no freio. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, agora eu tenho um pouco de insegurança, agora eu tenho receio, e isso, e aquilo, e tá tudo bem, não tô também entrando aqui em juízo de valor. Só que neste movimento abre-se uma brecha que as pessoas mais atentas aproveitam. E quando a gente fala de consórcio, essa brecha ela também existe. E naquele vídeo lá eu falei como a gente pode ter um benefício em relação a esse movimento que vai acontecer. Então, se você não viu o vídeo, convido você que assista. Só que quando eu fiz aquele vídeo lá, quando ele terminou, eu falei pro Elvio, que é esse cara bonito aqui que me grava, falei, esqueci de falar sobre a taxa Selic. Porque há um movimento que vai acontecer na taxa Selic que vai ser um engana-bobo para quem não estiver atento. E é sobre esse movimento na taxa Selic que eu quero falar. Mas antes de falar sobre este movimento que tende a acontecer, eu quero falar sobre o que vem acontecendo. Já há algum tempo, não foi no último ano, não foi apenas em 2025, foi em 2024, foi em 2023, e isso vem desde a época da pandemia, porque na pandemia nós tínhamos uma taxa Selic bastante baixa. Houve um movimento do governo diminuir a taxa Selic para que as pessoas pudessem tomar crédito naquele momento de dificuldade e se virar naquele momento até que as coisas ficassem mais organizadas de uma maneira geral. Desde aquele ponto lá, a taxa Selic ela foi passando por aumento atrás de aumento. Inclusive as pessoas que tomaram crédito lá naquele momento estavam sempre atrelados à taxa Selic. Essas pessoas, infelizmente, de certa forma, não todas, mas a grande maioria, deram um baita de um tiro no pé. Contrataram um crédito barato, mas o governo já sabia que essa taxa ia aumentar e essa taxa foi reajustando os valores dos empréstimos e essas pessoas tiveram que correr ainda mais para conseguir dar conta de tudo. Mas isso aqui é só um parênteses. A taxa Selic ela foi aumentando ano após ano, ano após ano, ano após ano, até que então nós chegamos na marca atual de 15%. A taxa Selic ela aumentou nos últimos anos para segurar a inflação. Quando os preços, o consumo ultrapassa aquilo que está previsto pelo Banco Central, o Banco Central eleva a taxa Selic para dar uma segurada nesta inflação e manter os preços mais em ordem, do que ficar disparando e virar uma, nem deveria falar aqui porque pode dar polêmica, mas virar uma Venezuela da vida, onde os preços dispararam porque a inflação foi lá em cima e isso resultou numa série de acontecimentos que prejudicou a população. Então o Banco Central faz esse equilíbrio para que as coisas não
se percam e não fiquem completamente alucinadas, beleza? Aqui sou eu viajando, falando com vocês abertamente. Isso a gente já sabe, isso já aconteceu, a gente conhece a taxa Selic, a gente sabe por que ela acontece. Aqui um resumo só para a gente lembrar. Agora, para o próximo ano, há uma tendência, e escutem que é apenas uma tendência, através das corretoras de investimento, as pessoas que fazem essas análises, há uma tendência que essa taxa Selic ela comece a diminuir. Então ela está em 15% e ela vai diminuir, e a previsão é que lá no final do ano ela chegue em 13%. 12,5%. Claro que isso são só apontamentos, quem decide mesmo é o Copom, que é o comitê que se reúne lá no Banco Central para então estabelecer qual vai ser a taxa Selic, e obviamente ela é estabelecida através de diversas análises que levam em consideração diversos segmentos da economia. Aí beleza, nós temos uma taxa de 15%, é nesse ponto que eu quero chegar. Não é sobre a taxa Selic em si, mas é para que você consiga enxergar como isso pode ser um engana-bobo e ser um freio para sua tomada de decisão. Porque o que eu penso aqui? Olha só, eu vou fazer um teatrinho aqui porque é eu lá, às vezes em casa, fazendo um churrasco, fico pensando nessas coisas e aí trago essas maluquices para vocês. Tô lá, tá lá o Joãozinho pensando em financiar porque quer comprar uma casa, porque quer comprar um carro, viu algo que gostou, seja para moradia, seja para lazer, e ele começa a pensar assim: não, mas eu tô por dentro do mercado financeiro, eu estudo muito isso, eu tô acompanhando a InfoMoney, eu tô acompanhando diversos canais que apontam que há uma tendência da taxa Selic baixar de 15 para 12,5. Beleza, então eu vou esperar essas coisas acontecerem lá no final do ano. Quando isso acontecer, aí eu tiro o meu planejamento do papel. Aqui, o João já perdeu 12 meses que ele poderia estar tirando esse projeto do papel de uma outra maneira. Que aqui, claro, vou fazer um parênteses, seria através do consórcio, logicamente, né? Mas ele já cai nessa armadilha de esperar 12 meses, isso se a tendência desses analistas estiver certa, o que pode não acontecer, né? A gente sabe da estabilidade econômica e política que nós temos aqui no Brasil, então não há também como ser tão assertivo em qualquer análise que se faça, porque as coisas podem mudar assim, seja numa frase mal colocada de um presidente, seja numa decisão do Senado, seja numa decisão dos nossos ministros. Isso pode acontecer a qualquer momento e influenciar completamente o rumo que a economia toma, e isso não tem como prever porque ninguém tem uma bola de cristal na maluquice das pessoas que estão lá. Não estou falando de política, não estou falando de partido, pelo amor de Deus, é que todo mundo é meio maluco mesmo. Então essa pessoa já deixa de tomar uma decisão durante 12 meses baseado em algo que pode vir a acontecer. Só que o que ela não enxerga é que uma taxa Selic em 15% é uma taxa estratosférica. Se ela baixar para 12,5 continua sendo estratosférico também. Para tomar crédito numa taxa Selic em cima de 12,5, o financiamento desse cidadão vai continuar dando 3 vezes mais. Não é como se baixasse então de 15 para 2, de 15 para 13, agora sim vale a pena. Não, o João vai deixar de tomar essa decisão baseada em análises de pessoas, sim, muito competentes, mas que podem sofrer variações de acordo com qualquer loucura que apareça no meio do caminho. Então pode esperar lá dezembro e a taxa Selic nem ter baixado, mas pode sim ter baixado. E aí essa pessoa pensa que agora sim eu vou lá e vou financiar. Mas, cara, daí baixou de 15% para 12,5%, para 13%, para 13,5%. E isso, na ponta do lápis, quando você for tomar um financiamento, quer dizer que um financiamento que te cobrava um juros de 13% ao ano, agora te cobra 12%. E você vai pagar isso durante 35 anos, pensando aqui em imóvel. Então não vai, na última linha, significativamente mudar a conta. Para você que quer financiar um imóvel, para você que quer financiar um carro. Claro que isso vai ser super positivo, baixar a taxa Selic para que a nossa população possa tomar mais crédito e aí possa adquirir mais bens, girar mais a economia, ter mais dinheiro no mercado, fazer negócios e aí o país se desenvolve.
Tudo isso, beleza, gol de placa, quanto menor a Selic, mais isso acontece. Só que eu estou falando aqui num viés de tomar crédito para comprar imóvel ou automóvel. Na última linha, meu amigo, pouco vai mudar. Então, se você está pensando em esperar para tomar uma decisão por conta de um viés de baixa na taxa Selic, você pode lá na frente estar dando um tiro no pé. Mas para você que não está esperando, este aqui é um vídeo que pode entrar dentro do vídeo do ano das distrações em 2026, porque eu esqueci de apontar a distração da taxa Selic, porque haverão sim pessoas que vão se distrair com isso, esperando que a taxa Selic baixe para tomar uma decisão de tomada de crédito. Então, esse nosso vídeo aqui, que talvez esteja até mais longo do que o outro, entra lá naquele. Olha que confusão doida isso aqui. Mas é mais uma distração que 2026 pode ter. É mais uma aberturinha que a nossa brecha dá para que você aproveite e busque a sua contemplação, a sua contratação através do consórcio, porque as pessoas estarão mais conservadoras na tomada de decisão, seja por conta dos motivos que eu falei naquele vídeo, que deve estar aqui na descrição, possivelmente vai aparecer, seja por conta da taxa Selic. Então, faça essa análise de maneira consciente. Eu trouxe aqui, também não quero ser o dono da razão, também não acho que esteja escrito tudo isso aqui que eu estou dizendo, mas eu quero pelo menos trazer essa reflexão junto com você. Eu não vou esperar a taxa Selic acontecer, se acontecer esse viés de baixa, para tirar os meus planos do papel, porque é um grande engana bobo no que diz respeito à tomada de crédito. Espero que esse vídeo tenha ajudado você pelo menos despertar algo que você não estava conseguindo enxergar sozinho. Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu faço esses vídeos. Se ficou com alguma dúvida, se quiser também dar alguma opinião que daqui a pouco eu não enxerguei, aqui estão os nossos comentários. Você é meu convidado para que a gente bata esse papo e deixe essa ideia cada vez mais elaborada e que a gente possa ajudar juntos ainda mais pessoas. Então, também é meu convidado, pode deixar aqui embaixo o seu comentário e também peço que você se inscreva para acompanhar os nossos próximos conteúdos e eu fico aguardando você.